lembramos a vocês que a Bíblia do cristão é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? Embora que, claro, que o Antigo Testamento fazia parte da Antiga Aliança, a gente precisa ter cuidado. O Novo Testamento é que faz parte da Nova Aliança. Ou seja, José não negou aquilo que ele é. Ele podia muito bem esquecer os irmãos, como a gente falou há 15 dias atrás. José era o homem mais importante do Egito, mais poderoso, exceto o faraó. José estava progredindo em tudo, e progredia em tudo quanto ele fazia. Lê a história e você vai ver, né? Tudo que ele fazia dando certo. Foi assim na casa de Potifar, foi assim até na cadeia quando ele estava lá, e agora no Egito como a segunda pessoa. Ele podia simplesmente ignorar os irmãos e dizer assim: eu não quero mal, mas bem também eu não faço. Mas não, ele disse: eu sou José, o irmão de vocês. Vive ainda o meu pai? Ou seja, havia sim uma identidade muito forte de José com o que ele é, que ele era, o pai dele, a terra dele. E aí a gente viu o exemplo de Cristo, quando diz que já não nos chama servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas nos chama de amigos. Nós vivemos dias difíceis. O mundo tem cobrado cada vez mais acolhimento da parte da gente e da parte da igreja. Minorias durante séculos sofreram horrores. Essa questão de minorias e de fracos. Assisti uma série chamada 1883 e fiquei assim impressionado, né, com a formação, a colonização de certos países da história, da Europa e lá da América, né? O quanto houve exploração do poderoso para com o mais fraco. E aí depois também peguei uma outra série chamada 1923, mesma coisa, é como se fosse uma sequência. E eu fiquei pensando, meu Deus, 1923, se a gente olhar para trás assim, dá para a gente ver, né? De tão perto que é da gente pelo menos minha geração, que estão aí entre os 60, 70, 80, né? Lembra até de uma história, eu acho que é nessa 1923, que um tio não tem filhos, aí tem uma casa grande, ele é um fazendeiro, né? E ele tem 2 sobrinhos que ele cria como filhos. E depois de um jantar lá, tal, o sobrinho, um dos sobrinhos está ali com ele, começa a conversar e tocando nesse assunto de minorias, de injustiças sociais. E aí o tio dele, já aproximadamente uns 80 anos, diz assim: meu filho, preste atenção, se você pegar 50 homens casados com 50 mulheres e formar 50 famílias, pegar esse povo aí e ir em caravana para um território novo, dividir a terra entre as 50 famílias por iguais, e eles começarem a trabalhar, com o passar do tempo, você vai perceber que daquelas 50, uns 10 ou 15 começam a prosperar mais do que as outras 30, 35 famílias. E à medida que essas 10, 15 famílias for progredindo cada vez mais, aí elas começam a oprimir as outras famílias, ou escravizar as outras famílias. E assim faz com que eles cresçam cada vez mais. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa receita não é nova não, né? Do poderoso oprimindo o mais fraco, daquele que tem autoridade, oprimindo aquele que está ao redor, na periferia. E aquele jovem ficou olhando assim, dizendo: meu Deus, será que é assim mesmo? E hoje, 2023, a gente sabe que é assim mesmo.